Como receber o batismo com o Espírito Santo? Olá, eu sou o pastor Samir, seja muito bem-vindo ao meu canal. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre batismo com o Espírito Santo. Eu vou falar um pouco sobre o que é o batismo com o Espírito Santo, vou contar aqui algumas experiências relacionadas ao batismo com o Espírito Santo e depois eu vou dar aqui 3 orientações que vão facilitar e ajudar a você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, receber o batismo com o Espírito Santo e ter esta experiência gloriosa com Deus. Muito bem, em primeiro lugar, o que é o batismo com o Espírito Santo? Batismo com o Espírito Santo é o que nós chamamos de uma segunda experiência. Por que segunda experiência? Porque entendemos que a primeira experiência com a própria pessoa do Espírito Santo é a conversão. Todo crente que se converteu realmente, nasceu de novo, ele tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é quem opera em nós a regeneração, o novo nascimento, aquilo que nós chamamos de conversão. Então aquela pessoa que vivia uma vida no pecado e foi para a igreja e mudou, ela é outra pessoa, ela nasceu de novo. Quem operou nela este novo nascimento? O Espírito Santo. Então todas as pessoas cristãs no mundo, nascidas de novo, têm o Espírito Santo na vida delas, operando, ensinando, orientando, dirigindo, enfim. Agora, o que é o batismo com o Espírito Santo? Aí é que eu digo, ele é a segunda experiência. Batismo com o Espírito Santo é uma promessa bíblica, é para todos. Vou mostrar no vídeo hoje, é para você. Mas o que é o batismo com o Espírito Santo? Veja bem, eu quero ler um texto aqui no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24, verso 49. Lucas escreve assim, falando aqui, Jesus está falando. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, o batismo com o Espírito Santo, segundo esta palavra, e também Atos, capítulo 1, versículo de número 8, diz: Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, o batismo com o Espírito Santo, te explicando de uma forma bem clara e simples, é um revestimento de poder. Vou te dar um exemplo bem fácil. Eu estou aqui vestido com esta camisa. Esta camisa é o que me veste. Porém, como está um pouquinho frio aqui no sul, eu estou revestido com esse blazer de veludo. Então eu estou revestido com algo a mais. É algo a mais que me reveste. Batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder para aquela pessoa que já é crente, já nasceu de novo. Jesus dá a ele, como diz em Atos 1:8, o poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Observe que Jesus, quando ele ressuscita, a Bíblia descreve que a primeira vez que Jesus entra onde estão os apóstolos reunidos, ele age mais ou menos assim, ele se apresenta passando a parede, né, corpo glorificado que ele estava, e ao entrar onde eles estão, a Bíblia diz que ele os saúda dizendo, paz seja convosco. Em seguida, a Bíblia diz que Jesus sopra sobre eles e diz, recebei o Espírito Santo. Então ali eles recebem o Espírito Santo. Foi naquele momento que os apóstolos e discípulos ali reunidos nasceram de novo. Até aquele momento Jesus não havia morrido na cruz do Calvário. Ele não tinha pago o preço dos nossos pecados. Mas agora ele já tinha morrido, ressuscitado, e ao entrar pela primeira vez, ele sopra sobre eles e diz, recebei o Espírito Santo. Ali o Espírito Santo entra neles e opera a conversão, a regeneração na vida deles. Mas em seguida Jesus diz o que eu li aqui em Lucas.
né, capítulo 24, verso 49. Jesus mesmo diz, olha, mas agora vocês vão para Jerusalém e fiquem lá. Aguardem a promessa de meu Pai. Que promessa é esta, pastor? A promessa registrada pelo profeta Joel, no capítulo 2 do seu livro. Joel profetizava ali o grande derramar do Espírito Santo nos últimos dias. E esses últimos dias começam já lá, há 2000 anos em Jerusalém. Ali começa o cronômetro de Deus daquilo que chamamos sobre últimos dias. Então é esta promessa a qual Jesus está se referindo. Batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder. Eu sempre digo para as pessoas com quem eu converso que é uma experiência que lhe propicia um antes e um depois. É um antes e um depois, é um divisor de águas. Você se torna uma pessoa diferente, cheia do Espírito Santo. Você que cantava, tinha uma certa dificuldade, sentia intimidade, você vai cantar com outra expressão, com outra potência, com unção. A igreja vai ser tocada pelo teu louvor, porque você está cheio do poder do Espírito. Você que pregava, dava uma palavra aqui e ali, você vai perceber que agora sai com unção, com autoridade. Você que não prega nem canta, mas é simplesmente um cristão, uma pessoa que serve a Deus, vai ter mais graça para orar. O Espírito vai te impelir, você vai orar e vai orar em línguas. Nós oramos em línguas. Eu oro todos os dias em línguas. Oro com entendimento, como diz Paulo. Paulo ensina isso. E oro em línguas também. Porque quando eu oro em línguas, eu falo em mistério com Deus. Eu não sei o que estou orando, mas o Espírito de Deus que está em mim, está orando por mim, orando até melhor do que eu. Então eu oro com meu entendimento, expresso para Deus meus pedidos, mas oro muito sempre em línguas, porque quando nós oramos em línguas, Paulo diz, aquele que fala em línguas edifica-se com Deus. Com Deus fala em mistérios. Então é uma edificação espiritual orar em línguas. E o crente que é batizado, ele tem que buscar a renovação constante e exercer, mediante o impulso do Espírito, o falar em línguas estranhas. E eu tenho muita experiência com batismo com o Espírito Santo. Eu fui batizado depois de novo convertido com aproximadamente 1 mês e meio de conversão, um domingo, 4 horas da tarde, estava na casa dos meus pais, orando, uma tarde ensolarada, e ali eu senti como que um fogo dentro de mim. Eu fui para o quarto orar, eu já estava buscando há muito tempo, e ali naquela tarde de domingo, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Num outro vídeo, eu quero contar em detalhes esta experiência, porque ela é rica em detalhes e também vai ajudar a sua vida. Hoje eu quero me ater aqui, senão o vídeo fica muito longo. Mas eu tive, desde a minha conversão até os dias de hoje, muita experiência com batismos no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo. Porque é um ministério. Pastor, precisa que alguém ore por mim para mim receber o batismo? Não. Se você buscar de todo o coração, Jesus pode te batizar até em casa, como foi o meu caso. Mas há pessoas que Deus dá o ministério, a graça de aonde passa pregando, o Senhor batiza com o Espírito Santo. E eu recebi esse ministério. Já de jovem, novo convertido, Jesus começou a batizar aonde eu pregava. Contar aqui alguns exemplos. Lembro-me de um culto de jovens, há muitos anos atrás. Estava no início do meu ministério, recém-casado ainda, por volta do ano de 1999. Fui pregar num culto de jovens, numa congregação aqui na cidade de Tijucas, estado de Santa Catarina. Ministrei a palavra, chamei uma pessoa para louvar, e enquanto ela cantava, e eu com uma mão orava no microfone e com a outra eu ministrava sobre aqueles jovens. Jesus batizou 10 jovens com o Espírito Santo no intervalo de 10 minutos mais ou menos. Outra experiência, tempo depois, fui pregar na cidade de Lauro Miller, aqui também, no estado de Santa Catarina. No culto de sábado, foi sexta, sábado e domingo, no culto de sábado à noite, Jesus batizou todos os novos convertidos, em torno de 12 novos convertidos,
Todos foram batizados. Ministrei a palavra, chamei a dupla que estava me acompanhando para fazer o louvor e comecei a ministrar ali. Jesus foi batizando e todos os novos convertidos foram batizados, cerca de 12, e muitos foram renovados. Foi aquele culto genuinamente pentecostal, culto de poder, conforme nós assembleanos estamos acostumados. Fui convidado certa feita a fazer uma campanha de 7 dias numa igreja chamada Santuário da Família, aqui na cidade de Itajaí, Santa Catarina. Na primeira sexta-feira, na primeira noite, Jesus batizou 9 com o Espírito Santo. Curou muitas pessoas de muitas enfermidades. Detalhe, não era campanha para batismo com o Espírito Santo. Eu não fui lá orar para batismo. Eu fui fazer uma campanha, fui pregar cura, libertação, salvação. Mas aprove ao Senhor, naquele primeiro culto, batizar 9 com o Espírito Santo. Renovou outros que já eram batizados. Curou muitas pessoas. E na segunda sexta-feira foi igual, na terceira, na quarta, na quinta. Às 7 sextas-feiras, Jesus batizou com o Espírito Santo. Algumas noites mais, outras noites menos, mas sempre batizou e curou pessoas das mais diversas enfermidades. Foi tão impactante que ao término da campanha de 7 dias, 7 semanas, o bispo, líder do ministério, disse: pastor, vamos fazer mais 7. Começamos mais 7 sextas-feiras. Jesus batizou novamente às 7 sextas-feiras. Muitas curas. Foi um período, irmãos, de muitas curas. Curas extraordinárias e de muita unção de Deus. Eu lembro-me de noites que ao término da mensagem eu orava, vinha aquela multidão, é uma igreja muito grande aqui. Eu descia por entre eles com uma mão levantada e a outra orando no microfone. Tinha dia que a unção era tão grande que todos que estavam à minha direita e à minha esquerda caíam pelo poder de Deus. Ficava assim um corredor, era um efeito dominó de gente caindo assim. E aí já adiantando para alguém, como alguém comentou num vídeo onde eu falo sobre o batismo, que algumas pessoas caíram, o impacto do poder de Deus, alguém disse assim: pastor, o Espírito Santo não derruba ninguém. É verdade. O Espírito Santo não derruba ninguém, o Espírito Santo veio para levantar, para fortalecer. Mas há um porém, meu querido, que talvez você não enxergou na Bíblia ainda. A manifestação de Deus pode ser tão poderosa que as pessoas não resistem ao poder e caem. Vou te dar exemplo. Veja Daniel. Quando Daniel se encontra com aquele ser celestial que vem trazer uma mensagem para ele, o ancião de dias, ele é uma teofania de Jesus. Daniel diz: e eu caí como morto e não restou força nenhuma em mim. Aquele ser celestial não veio derrubar Daniel, mas Daniel não aguentou a presença divina e caiu, sendo ele um homem de Deus. Leia o livro de Apocalipse, quando Jesus se manifesta para João na ilha de Patmos. João ouve a voz de Jesus por trás dele e ele diz: e quando me virei para ver quem é que falava comigo, caí como morto e não restou em mim força alguma. Você está vendo, meu querido? Você que diz que o Espírito Santo não derruba, você precisa ler mais a Bíblia e saber que o Espírito Santo não derruba, Jesus também não derruba. Eles levantam, salvam, restauram, mas às vezes não aguentamos o poder de Deus. Essa é a questão. Então, em manifestações poderosas de Deus, as pessoas caem. Não é porque Deus derrubou, é porque ela não aguentou a glória e o poder de Deus manifestado naquele culto. Então eu já vi isso muitas vezes. Eu tenho experiências extraordinárias com Deus. Nessa igreja, no Santuário da Família, foram 6 meses. Era para ser 7 sextas, virou mais 7, mais 7, mais 7, mais 7. E foram 6 meses, Jesus curando, batizando e salvando vidas. Eu lembro-me que entrava pessoas embriagadas, os recepcionistas conduziam até a frente, e depois que acabava o culto, que terminou tudo, eu ia essas pessoas completamente embriagadas. E eu dizia: quer aceitar Jesus? Eles faziam assim com a cabeça: não. Eu colocava a minha mão sobre ele, orava e dizia: Senhor, tira agora o poder do álcool da vida dessa pessoa, liberta ela. E quando tirava a mão, isso aqui é para quem crer, Deus tirava completamente o poder do álcool do corpo dessas pessoas. Elas olhavam assim e diziam: aonde eu estou? Quem me trouxe aqui? E eu dizia: o Espírito Santo, meu querido, te trouxe aqui. Você quer aceitar Jesus? E agora as lágrimas vinham nos olhos e essa pessoa entregava a vida a Jesus Cristo. Enfim, irmãos,
Eu poderia ficar aqui horas contando, nos meus quase 30 anos de ministério, muitos cultos de poder. Lembro-me de um culto de círculo de oração, um congresso de círculo de oração na cidade de Governador Celso Ramos, a igreja sede aqui em Santa Catarina, início dos anos 2000. No domingo à noite, foi tanto poder de Deus, tanto. E eu não cheguei nem a terminar de pregar. Foi igual aconteceu na casa de Cornélio, no capítulo 10 de Atos. Pedro estava pregando ainda para Cornélio e sua família, quando ele diz, e caiu sobre eles o Espírito Santo. E começaram a falar em línguas e glorificaram a Deus. Assim eu vivi essa experiência. Eu pregava no domingo, no encerramento do congresso do Círculo de Oração, na cidade de Governador Celso Ramos, estado de Santa Catarina. Quando chegou na metade da mensagem, o poder de Deus era tão grande naquela igreja, tão grande que eu não aguentei mais. Eu me derramei em lágrimas, eu fui parado ali e Deus tomou a igreja. E foi aquele barulhão de línguas, batismos, 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 renovação, gente caindo pelo poder. Foi um poder tão grande. Esse é aquele tipo de culto que todo mundo sente, meu irmão. Não é isso que a gente vê nas redes sociais, que solta o corinho de fogo e alguém sai rodopiando ali na carne, porque quando desliga o corinho de fogo para. Não, isso não é Pentecoste. O poder de Deus quando se manifesta, a glória de Deus quando se manifesta, toma conta de tudo. Pega todo mundo, até as crianças, como eu conto numa experiência aqui, num dos meus vídeos. Tem uma experiência que eu conto de um menino de 6 anos que orava e tremia, chorava e dizia, Jesus, me lava dos meus pecados. Isso é poder pentecostal. Então, meu querido, eu tive muitas experiências nesta área com a pessoa do Espírito Santo e Deus me usa para batismo, Deus me usa para cura, Deus me usa para libertação, a honra e a glória é a Ele, mas é um ministério. E se você quiser que eu vá na sua igreja fazer um trabalho de avivamento verdadeiro, de busca para batismo com o Espírito Santo ou de libertação, você pode entrar em contato comigo, fala com o seu pastor ou com a sua liderança e pede o meu número aqui nos comentários que eu dou e vai ser um prazer ir na sua igreja, levar essa palavra e orar para que Jesus batize com o Espírito Santo. Muito bem, nós vamos continuando aqui, mas antes de continuar eu já quero pedir aqui, se você está gostando do vídeo, curta aqui, se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito, compartilhe com outras pessoas também se você tem gostado deste conteúdo. E hoje também eu quero dizer que se você quiser contribuir, ajudar este canal, mandando uma oferta voluntária, na descrição eu vou deixar aqui a minha chave Pix, um e-mail que é chave Pix, e você pode ali voluntariamente, se você sentir, mandar uma oferta para ajudar no meu ministério. Você está ajudando no canal, mas também no meu ministério, porque eu abri mão do trabalho secular por ordem de Deus. Eu tinha um emprego muito bom, eu saí para visitar aqui na minha cidade, eu visito pessoas orando por cura, por libertação, eu viajo pregando, atendendo as minhas agendas e agora abri esse canal também para ajudar as pessoas, ensinando, orando sobre elas. Eu tenho 2 cadernos de oração, um eu coloco o nome das pessoas que me pedem oração, o outro caderno eu coloco o nome das pessoas que contribuem com o meu ministério, porque são orações distintas. Então esse caderno de oração das pessoas que mandam uma oferta para o meu ministério, todos os dias, no período da manhã, quando eu estou orando, eu apresento a Deus e oro a Deus para que Deus multiplique essa oferta enviada ao meu ministério. E é voluntária, é se Deus tocar no teu coração, se você sentir, porque é Deus que toca. Segunda-feira agora, uma senhorinha aqui de Blumenau, cidade vizinha, me ligou e disse, pastor, tem uma oferta para lhe entregar, o senhor pode me receber? Eu disse, amém, irmã, vem. Eu recebi a irmã, ela disse, olha, faz 2 noites que Deus fala comigo e me manda trazer essa oferta para você. E ela veio de Blumenau aqui, uma senhorinha bem idosa, trazer uma oferta que Deus havia tocado no coração dela. Então é Deus que toca. Se Deus tocar no teu coração de ajudar esse ministério, a chave Pix vai ficar aqui embaixo. Eu vou colocar o seu nome no meu caderno de oração, pelas pessoas que ofertam, porque o banco já vai mandar o nome ali. Se você
tem um comércio, uma loja, ou mesmo uma empresa, uma microempresa, e você mandar um Pix, uma oferta, comente aqui nos comentários, diga, pastor, mandei um Pix ali, uma oferta para você, a minha loja, o nome é tal, a minha empresa, o nome é tal. Eu vou colocar o nome da sua loja e da sua empresa no meu caderno de oração, e todos os dias eu estou orando pelas pessoas que contribuem, que ofertam no meu ministério, inclusive os dias de jejum durante a semana, quando eu me consagro a Deus pelo meu ministério, eu apresento a Deus também as pessoas que ofertam e contribuem no meu ministério. Como diz Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6 em diante, aquele que dá semente ao que semeia e pão ao que come, também multiplicará a vossa sementeira. O que é a semente? É o nosso salário. É o nosso soldo. Paulo diz ali que a nossa oferta, dada com alegria, com amor, Deus a multiplica. E assim eu vou orar para que Deus faça na sua vida, multiplique essa oferta, se você sentir no seu coração, de dar voluntariamente, que Deus vai multiplicar na sua vida. Amém? Continuando aqui então. Batismo com o Espírito Santo é isso, irmãos. É o revestimento de poder. A pessoa precisa, por exemplo, a Assembleia de Deus, ela não consagra obreiros, pastores, do diaconato ao pastorado, sem que seja primeiro batizado com o Espírito Santo. Mas por que, pastor Samir? Porque Jesus disse aqui na sua palavra, que era para os apóstolos e discípulos esperar essa promessa. Eles precisavam desse revestimento de poder. Essa experiência foi tão poderosa que Pedro, que semanas antes, dias antes, havia negado Jesus, meses antes havia negado Jesus. Agora, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desce, conforme diz Atos capítulo 2, Pedro se levanta e prega um poderoso sermão e quase 3.000 almas se convertem. Por que aconteceu aquilo? Pelo intelecto de Pedro? Pelo sermão bonito que Pedro pregou? Nada disso. Pela unção do Espírito de Deus que estava na vida de Pedro. Quase 3.000 almas. E o sermão foi duro, irmãos. Porque ele prega e num dado momento ele aponta para eles e diz: Jesus Cristo é quem vós crucificastes. Aqueles homens poderiam reagir de outra forma, avançar nele. Havia muitas pessoas ali, apedrejá-lo e matá-lo. Mas o batismo com o Espírito Santo nos dá coragem, nos dá ousadia, nos dá intrepidez e nos dá poder para curar os enfermos, para expulsar os demônios. É um antes e um depois. E eu te incentivo, busque o batismo com o Espírito Santo. Mesmo que você não é um pregador, não é um obreiro, vai mudar a tua vida. Deus pode te dar também, a partir do batismo, dons espirituais, experiências com Deus. Amados irmãos, Deus está chamando pessoas nesse tempo do fim para usar. Deus quer usar você, irmã. Deus quer usar você, irmão, na terra, para proclamar o Evangelho de Jesus. O mundo está carente, o mundo está em desespero. Precisa de homens e mulheres de Deus cheios do Espírito Santo para levar essa mensagem. E eu quero profetizar que Deus vai usar você. Então eu te incentivo nesta manhã, enquanto eu gravo esse vídeo, busque o batismo com o Espírito Santo com todo o teu coração e Deus vai fazer algo extraordinário. Então, meus irmãos, esse é o batismo com o Espírito Santo. Veja bem, Atos capítulo 2 diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, estavam orando, esperando a promessa de que Jesus falou. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Verso 4. E todos foram cheios, lembra? Encheu, transbordou, cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Então, o batismo com o Espírito Santo é isso. Eles estavam orando, cerca de aproximadamente uma semana eles ficaram orando, desde o dia em que Jesus mandou eles orar. Reunidos ali e insistiam orando. Eu digo que o batismo com o Espírito Santo é um mistério. Por que eu digo isso?
Porque Jesus batiza quem está pedindo e buscando, como foi o meu caso, 1 mês e meio mais ou menos. Conheci pessoas na igreja que ficaram anos para ser batizado. E também eu já vivi experiências de Jesus batizar pessoas que estavam, por exemplo, em congressos, em eventos que eu preguei, que não estavam pedindo. Eu me lembro na cidade de Navegantes, um culto de quinta-feira eu pregava numa campanha de uma igreja ali, e no final eu fiz o convite para as pessoas entregar-se a Jesus, e vieram algumas pessoas à frente. Entre estas pessoas veio mãe e filha, era uma senhora com uma moça, uma adolescente. Vieram aceitar a Jesus, entregar a vida a Jesus. E quando eu comecei a orar por aquelas pessoas, Jesus batizou na mesma hora aquela adolescente com o Espírito Santo. Vocês estão vendo? E eu não estava orando, eu não orei para Jesus batizar, mas ele batizou, aquela moça se encheu do Espírito Santo e começou a falar em línguas. E foi uma surpresa muito grande. Como na casa de Cornélio, Pedro estava pregando ainda, Atos capítulo 10, leia lá. Pedro estava pregando ainda a palavra, quando diz o texto, caiu sobre eles o Espírito Santo. Deus tinha tanta pressa, talvez Deus diz assim, ó Pedro, o sermão está longo demais, rapaz, deixa fazer a obra de uma vez, e batizou-os com o Espírito Santo. É uma experiência gloriosa, uma inundação de alegria, de gozo, de poder, algo que não tem como explicar. E a partir dali a pessoa recebe o dom de línguas. Aqui nesse caso, sempre as pessoas perguntam, pastor, que língua eles falaram? Eles falaram, segundo o texto, nas línguas das pessoas de vários países que estavam ali adorando. Então eles receberam línguas que eles não aprenderam a falar didaticamente ou por ensino de alguém, mas pelo Espírito Santo falaram na língua daquelas pessoas cuja pátria estavam ali. Pode acontecer hoje também. Mas há várias línguas, então há línguas que nós chamamos de línguas estranhas. Tem textos que se referem usando uma expressão, língua dos anjos. É aquilo que Paulo diz, que quem ora em línguas ora em mistério. Aí não é inglês, não é francês, não é mandarim, não é russo, não é polonês. É uma língua celestial. É mistério. E quem é batizado com o Espírito Santo, está me ouvindo nesse vídeo, sabe muito bem disso. A gente quando está orando em línguas, aquela autoridade vai enchendo a gente. Eu mesmo aqui, assim, eu ponho um som bem alto, porque na medida que Deus vai tomando a minha vida, eu dou vazão, eu vou orando em línguas. E línguas, e línguas. E ali o Espírito de Deus que está na minha vida vai falando com Deus, em mistério. Então eu oro com entendimento. Paulo dá essa orientação. O que farei então? Orarei em línguas ou orarei com entendimento? Ele diz, orarei com entendimento, mas orarei também em línguas. Leia 1 Coríntios capítulo 12 em diante, Paulo fala ali sobre dons espirituais. E também você pode receber junto com o batismo outro dom espiritual entre os 9 listados ali no capítulo 12 de 1 Coríntios. Dom de profecia. Eu recebi mais tarde o dom de profecia de Deus. Eu recebi, no dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, a língua que eu recebi no momento, lá na minha casa, no domingo, à tarde, era 2 palavrinhas. 2 palavrinhas só. Mas eu orava com toda alegria na igreja quando eu sentia a presença de Deus, eu dava vazão aqui. Passou-se um tempo, um dia orando, o Senhor renovou aquela língua, deu um segundo idioma diferente, porque era sempre a mesma língua. Passou-se mais um tempo, eu não lembro precisar quanto tempo, um dia orando, Deus me deu agora variedade de línguas. Esse é um dom, está listado lá nos 9 dons espirituais. Variedade de línguas, e até o dia de hoje eu não falo um único tipo de línguas. Às vezes eu falo uma língua, às vezes eu falo outra, às vezes eu falo outra. Eu já me peguei orando, falando em japonês, falando em outras línguas lá da Oriente Médio, em línguas ou dialetos da África. É como o Espírito nos concede que fale. E falar em línguas é isso. Se eu falar aqui agora para você em língua, eu falo da carne. Tem gente que decora a língua e fala da carne. Não pode. A língua estranha a gente fala, como diz aqui, ó, e falavam em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia, lhes concede que falem. Então a gente fala em línguas, momentos geralmente de oração,
de comunhão com Deus, de adoração, você está lá se derramando na presença de Deus, vai se enchendo e começa a falar em línguas. Aí é do Espírito. Mas aquele indivíduo que fala a hora que quer, pode até falar, mas é da carne. Porque a Escritura diz que é o Espírito que concede, e eu sou um pastor da Escritura. Eu fico com a Escritura. Eu não quero saber o que pensam os outros, eu quero saber o que a Bíblia diz. A promessa, meus irmãos, é para todos. Existem igrejas chamadas igrejas tradicionais, ou igrejas que têm uma teologia chamada cessacionista. O que quer dizer igreja cessacionista? Igreja cessacionista é aquela igreja que diz que os dons e os milagres cessaram com a morte dos apóstolos. Quando morreu o último apóstolo, cessou os dons. Agora nós temos a Bíblia, então a Bíblia é o suficiente para nós. As igrejas chamadas de pentecostais ou carismáticas são igrejas chamadas de continuistas. Por quê? Justamente porque cremos, como diz a palavra, na continuidade dos dons. Cremos que Jesus continua batizando com o Espírito Santo, concedendo dons espirituais, curando os enfermos, libertando os oprimidos. Porque Pedro, em Atos capítulo 2, verso 39, Pedro diz para quem que é a promessa. Preste atenção, Atos 2, 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, aqueles que estavam naqueles dias lá, a vossos filhos, talvez alguém queria nascer ainda, e a todos os que estão longe, pessoas que o evangelho iria chegar, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então a Escritura está dizendo, é a Bíblia, que é para todos aqueles que creem. Não há um único versículo na Bíblia que diga que os milagres pararam, que Deus não cura mais, que Deus não liberta mais, que Jesus não batiza mais, porque o batizador é Jesus. João Batista mesmo disse, né? Eu vos batizo com água para arrependimento, mas virá um após mim que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É Jesus. Hebreus 13, 8 diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ué, se é o mesmo, é o mesmo. Então igrejas como Assembleia de Deus, Deus e Amor, o Brasil para Cristo, Congregação Cristã no Brasil, Igreja do Evangelho Quadrangular, são igrejas pentecostais. E a prova que Jesus continua batizando, além das Escrituras, é a evidência. São milhões de pessoas no Brasil e no mundo batizados com o Espírito Santo até os dias de hoje, recebendo dons do Espírito Santo até os dias de hoje. Essa é a prova. Já diz um adágio que eu gosto muito, contra fatos não há argumento. Amém? Não tem base bíblica que os dons cessaram, não tem. Pelo contrário, a base bíblica diz que os dons continuam. E a evidência física no mundo são as milhares e milhões de pessoas hoje batizadas com o Espírito Santo, pessoas que receberam o dom das mais variedades, profecia, língua, discernimento de espírito, dom de maravilhas e etc, etc. Amém? Então a promessa é para hoje, a promessa é para você, mas você precisa crer e buscar. E como é que eu faço, pastor Samir, para mim receber o batismo com o Espírito Santo? Bem, em primeiro lugar eu quero te dizer que isso é uma obra de Deus. Ainda que tem pessoas que têm um ministério, como eu, por exemplo, de ir a lugares e orar e Jesus batizar, e não só a lugares, mas até nas casas. Eu lembro-me, certa feita, me chamaram para orar pela esposa do prefeito de uma determinada cidade aqui de Santa Catarina, e agora por ética eu vou omitir o nome, porque a gente nunca quer expor as pessoas. Essa esposa do prefeito estava em profunda depressão. A empregada dela, da casa dela, era cristã, me conhecia e disse, pastor, o senhor pode ir orar por ela? Eu digo, eu vou. E fui lá. Entrando no quarto dela, ela estava ali deitada, mas ela pediu para se levantar, queria ficar do joelho, levantou e se ajoelhou ao lado da cama. E enquanto eu orava pelaquela mulher, a esposa do prefeito, Jesus batizou ela com o Espírito Santo ali no quarto dela.
Ali ela foi cheia do Espírito, falou em línguas, e não só isso, a depressão foi embora. Porque este poder, quando desce, aniquila, expulsa e manda embora todo o mal. Mas você pode buscar. Então eu vou te dar 3 dicas bem fáceis. Essas coisas não têm muito enfeite, são coisas simples. A primeira, você precisa buscar. Buscar de que maneira? Você precisa querer, né? Querer e buscar. Em primeiro lugar, a primeira coisa que eu preciso te falar, você precisa crer no batismo. Se você buscar sem crer, você não vai receber. Aliás, a gente não recebe nada sem crer. Até sabedoria, se pedir sem crer, não recebe. Tiago diz isso na sua primeira carta, na sua carta no capítulo 1. Ele diz, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, não lance em rosto. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida não espere receber nada do Senhor. Então, se você for orar, pedir o batismo sem crer, sem acreditar de todo o coração, você não vai receber. Então, acredite. Segunda coisa, se há alguma raiz de amargura no teu coração, alguma mágoa, você tem que liberar o perdão. Porque o coração cheio de mágoa e amargura não pode receber esta promessa. Isso pode ser uma barreira, um impedimento para o batismo com o Espírito Santo. Então eu te aconselho a fazer uma avaliação, lembrar de pessoas que você se magoou, se amargurou. Como eu já disse aqui no outro vídeo, perdoar não é sentir, é querer, é ação, é decisão. Eu decidi perdoar, e quem perdoa faz um bem a si mesmo. Então perdoe. Perdoe quem te ofendeu, ore a Deus, diga verbalmente, Senhor, eu perdoo a fulano, eu perdoo o ciclano, eu perdoo esse, eu perdoo aquele. Limpa o meu coração com o sangue de Jesus. E o Senhor vai limpar. Você tem que estar limpo, sem amargura e sem rancor. Então você crê, você tem o coração limpo, então comece a orar e jejuar pedindo, Senhor, eu quero ser batizado com o teu Espírito Santo. Eu quero a promessa que a tua palavra me diz, Senhor. Eu quero esse revestimento de poder, eu quero essa unção, eu quero essa experiência sobre a minha vida. E pode até pedir outros dons espirituais também. Eu quero o dom de profecia, eu quero o dom da palavra do conhecimento, eu quero o dom da palavra da sabedoria. Paulo nos orienta assim, dizendo, irmãos, buscai com zelo os melhores dons, mas principalmente o de profetizar. Então você pode pedir outros dons, e no mesmo dia que você for batizado com o Espírito Santo, você pode receber ao mesmo tempo outro dom também. Amém? Então ore e jejue. Agora, como é que é o jejum? Eu vou fazer aqui um vídeo só sobre o jejum bíblico, mas eu vou dar aqui uma pinceladinha. Quando você for jejuar, você tem que abrir o jejum e depois, quando termina, entregar. Então, quando você for jejuar, diga, Senhor, hoje eu jejuo, hoje eu não vou me alimentar com nada, vou ficar deste horário até tal horário sem comer, para que o Senhor me batize com o Espírito Santo, para que o Senhor me dê essa promessa da tua palavra. E aí você vai definir se é uma vez na semana, 2, 3, se é até meio-dia, se é até mais tarde, se você consegue ficar até as 6 horas da tarde em jejum. Mas orar e jejuar é importante. E o jejum é importante aqui porque um dos efeitos, um dos benefícios do jejum em nossa vida é mortificar a carne. Toda pessoa que tem o hábito de jejuar, ela sabe que ela vai ficando mais sensível ao Espírito. Ela fica sensível ao Espírito. Ela fica sensível ao mundo espiritual. Então a prática do jejum e oração juntos, não só para receber o batismo com o Espírito Santo, mas para ter experiências com Deus, é o que nos ajuda. É o que nos leva a ter experiências. Toda pessoa que tem experiências extraordinárias com Deus veio de profundos períodos de jejum. Inclusive, tenho essa experiência. Em várias situações da minha vida, períodos de jejum e oração, eu tive experiências extraordinárias com Deus. E eu recebi o batismo com o Espírito Santo depois de 1 mês e pouco orando e jejuando diligentemente. Amém? Então, se você curtiu, eu já pedi aqui o canal, se você curtiu, deixa o like, se inscreva, compartilhe, a chave Pix vai ficar aqui embaixo. Se você fizer uma oferta voluntária, o teu nome eu vou colocar no meu caderno, nome da sua empresa, do seu comércio. Eu vou estar orando todos os dias para que Deus multiplique essa oferta na sua vida. Deixa eu orar por você agora. Pai bendito,
Graças te dou por mais um vídeo, por mais uma mensagem compartilhada com esta pessoa que está me ouvindo no Brasil e no mundo, Senhor, porque esta é o alcance, este é o alcance das redes sociais, é mundial, e estamos usando hoje, Senhor, estas redes sociais, a internet, para levar a mensagem da Tua Palavra, para alcançar as pessoas que precisam, meu Deus, ser alcançadas, receber uma libertação, uma cura, e receber também o batismo com o Espírito Santo. Ajude essa Tua filha e esse Teu filho a receber essa promessa. Meu Deus, a igreja vive hoje dias difíceis, são tempos tenebrosos, tempos trabalhosos que a Tua Palavra diz. Essa pessoa precisa desse revestimento de poder. A Tua igreja precisa do poder do Teu Espírito Santo. A Tua igreja precisa, Jesus, da unção do Teu Espírito Santo. Derrama o Teu Espírito Santo em muitos lugares. Derrama, Senhor, a Tua unção. Distribui dons espirituais sobre a Tua igreja. É a minha oração nesta manhã. Abençoe esta pessoa que está me ouvindo agora do outro lado. Que essa palavra venha gerar fé nela e que ela venha receber essa promessa e que o Teu nome, acima de tudo, seja glorificado em todas as coisas. E porque eu creio na Tua resposta, desde já eu te agradeço. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.